Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra, momento em que nos abrimos para a fala de Deus. Deus nos fala. Liturgia de 13 de julho de 2019, sábado, 14ª semana do tempo comum. A cor litúrgica é verde. Temos o ofício do dia no nosso ritual católico apostólico romano. Antífona da entrada. Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda com o vosso nome até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Salmo 47, versículo 10. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos de 29 a 32, capítulo 50, versículos de 15 a 26a. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo, sepultai-me com meus pais na gruta de Macpela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca. E foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar as suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu. E foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos de Deus, de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo, sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse a seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 105, versículos de 1 a 2, 3 a 4, 6 a 7. Refrão, Salmo 69, versículo 33. Humildes procurai, Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Humildes procurai o Senhor Deus,
e o vosso coração reviverá. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos, cantai e entoai salmos para ele, publicai todas suas maravilhas. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Gloriai-vos em seu nome que é santo, exulte o coração que busca a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Humildes procurai o Senhor Deus, o vosso coração reviverá. Humildes procurai o Senhor Deus, e o vosso coração reviverá. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Felizes sereis vós, se fores ultrajados por causa de Jesus, pois repousa sobre vós o Espírito de Deus. Primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 14. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículo 23. Capítulo 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, e o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Liturgia comentada. Texto de Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Apregoai sobre os terraços. Mateus capítulo 10, versículos de 24 a 33. Neste evangelho, Jesus utiliza um duplo contraste: escuridão versus luz do dia, ao pé do ouvido versus sobre os telhados. Ele fala de exposição, uma exposição da boa nova que expõe igualmente aquele que a anuncia.
Isto é, evangelizar inclui um risco pessoal. O Evangelho de Cristo não combina com o medo e a prudência humana. Basta ler os Atos dos Apóstolos e verificar a que ponto chegou a ousadia, a ousada imprudência dos primeiros cristãos. Na homilia de 14 de abril de 2013, terceiro domingo da Páscoa, o Papa Francisco pregava: encontramo-nos sobre o túmulo de São Paulo, um apóstolo humilde e grande do Senhor, que o anunciou com a palavra, testemunhou com o martírio e adorou com todo o coração. É precisamente sobre estes três verbos que queria refletir à luz da palavra de Deus que escutamos: anunciar, testemunhar, adorar. Na primeira leitura, impressiona a força de Pedro e dos outros apóstolos, a ordem de não falar nem ensinar no nome de Jesus, de não anunciar mais a sua mensagem. Respondem com clareza: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E nem o fato de serem flagelados, ultrajados, encarcerados os deteve. Pedro e os apóstolos anunciam com coragem e desassombro aquilo que receberam, o Evangelho de Jesus. E nós? Somos nós capazes de levar a palavra de Deus aos nossos ambientes de vida? Sabemos falar de Cristo, do que Ele significa para nós em família, com as pessoas que fazem parte da nossa vida diária? A fé nasce da escuta e fortalece-se no anúncio. 2. Mas façamos mais um passo. O anúncio de Pedro e dos apóstolos não é feito apenas com palavras, mas a fidelidade a Cristo toca a sua vida, que se modifica, recebe uma nova direção, e é precisamente com a sua vida que dão testemunho da fé e anunciam Cristo. Não se pode apacentar o rebanho de Deus se não se aceita ser conduzido pela vontade de Deus, mesmo para onde não queremos, se não estamos prontos a testemunhar Cristo com o dom de nós mesmos, sem reservas nem cálculos, por vezes à custa da nossa própria vida. Mas isto vale para todos. É preciso anunciar e testemunhar o Evangelho. Cada um deveria interrogar-se: como eu testemunho Cristo com a minha fé? Tenho a coragem de Pedro e dos outros apóstolos para pensar, decidir e viver como cristão, obedecendo a Deus? Orai sem cessar. Eu te louvarei entre os povos, Senhor. Salmo 57, versículo 10. Vamos ao santo do dia. Na verdade, é uma santa. 13 de julho de 2019, hoje. 13 de julho, então, é Santa Teresa de Jesus dos Andes que comemoramos. Dia de Santa Teresa de Jesus dos Andes. Joana Fernandes Solar nasceu no dia 13 de julho de 1900, no berço de uma família profundamente cristã, na cidade de Santiago do Chile. Sua maior alegria era ir à missa e, depois de sua primeira comunhão, procurou a Eucaristia todos os dias de sua vida. Joana estudou durante 11 anos no Colégio do Sagrado Coração, em regime de internato. Sua vocação religiosa se confirmou aos 14 anos. Aos 17, já externava o ideal de ser carmelita e, com amor, defendia sua vivência contemplativa. Entrou para as Carmelitas dos Andes e tomou o nome de Teresa de Jesus. No Carmelo, apenas 11 meses, pois contraiu a febre tifoide e logo morreu no dia 12 de abril de 1920, na sua cidade natal. Teresa de Jesus tinha tamanha liberdade para se expressar com o Senhor que costumava dizer: Cristo. Esse louco de amor me fez louca também. A sua aspiração e constante empenho se centraram em se assemelhar a Ele, em se comungar com Cristo. Quando os discípulos perguntaram a Jesus sobre o que deviam fazer para cumprir as obras de Deus, ele respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos de 28 a 29. Portanto, para receber
E para aperceber-nos do valor da vida de Teresa dos Andes, é necessário assomar-nos ao seu interior, ali onde o reino de Deus está. Foi canonizada em 1993 por João Paulo II. Nesta ocasião, o Papa a chamou de Santa Teresa de Jesus dos Andes e declarou que era a primeira chilena e a primeira carmelita latino-americana a ser elevada à honra dos altares da igreja para ser festejada no dia 13 de julho. Reflexão. A jovem que hoje a igreja glorifica com o título de santa é uma profeta de Deus para os homens e mulheres do nosso tempo. Teresa de Jesus dos Andes põe-nos diante dos olhos o testemunho vivo do Evangelho, encarnado até as últimas exigências na sua própria vida. Ela é, para a humanidade, prova indiscutível de que a chamada de Cristo é santidade, é atual, possível e verdadeira. Ela ergue-se diante de nós para demonstrar que a radicalidade do seguimento de Cristo é o único que vale a pena e o único capaz de fazer-nos felizes. Oração. Rezemos. Deus misericordioso, alegria dos santos, que inflamaste o coração jovem de Santa Teresa com o fogo do amor virginal a Cristo e a sua igreja, e fizeste de sua vida um testemunho alegre do amor, mesmo em meio a tantos sofrimentos. Concede-nos, por sua intercessão, que, inundados da docilidade de seu Espírito, proclamemos no mundo, por palavras e obras, o Evangelho do amor, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai. A paz de Cristo Senhor. Esse texto foi uma colaboração do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site a12.com da Rede Aparecida de Comunicação. E este vídeo que eu fiz, eu gravei para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas vocês podem divulgá-lo livremente. O vídeo está liberado para divulgação, porque a ordem não é minha, a ordem é de Jesus. Ide pelo mundo e divulgai o Evangelho e evangelizai. Não é isso? Ide pelo mundo e evangelizai. Shalom Adonai, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Maranata, vem, Senhor. El Shaddai é o Deus onipotente. Ele providenciará.